É necessário tomar suplementos durante o tratamento do câncer? Pessoal, essa é uma pergunta que eu recebo muito no consultório, também na internet, nas caixas de pergunta, em comentários de vídeos. O que tem que comer? Precisa tomar alguma coisa? Qual vitamina que é boa? Qual tipo de nutriente? Então nesse vídeo eu quero tentar esclarecer isso para vocês, entender o que é importante, quais tipos de nutrientes, como que nós encaramos isso na prática e também, e principalmente, a importância de um acompanhamento nutricional sempre que possível e principalmente em determinadas situações. Isso pode variar conforme tipo de câncer, tipo de tratamento, qual o perfil do paciente, então nós temos que avaliar tudo isso na prática para entender para quem e o que indicar. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Luciano, sou médico oncologista clínico, gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtir esse vídeo, mandar essa informação para mais pessoas, ajuda no crescimento do canal e também esse vídeo a chegar a mais pessoas. Quem quiser participar mais tem a possibilidade para se tornar membro aqui do canal, é um botão logo ali ao lado de inscrição. E por último, mas não menos importante, eu faço também atendimentos online, então quem quiser eventualmente uma segunda opinião, que eu faça um acompanhamento conjunto, entender melhor a doença, o diagnóstico, quais são as possibilidades, aqui na descrição do vídeo vocês encontram então o contato, ali é um número de WhatsApp, por ali vocês podem ter informações relacionadas a isso. Voltando então ao tema do vídeo, se é necessário ou não tomar suplementos durante o tratamento, se eu fosse dar uma resposta geral, precisar? Não precisa, se a gente for analisar de uma forma geral. Agora, pode ser útil, pode ser necessário em muitas situações? Sim, e esse que é o ponto importante. Por que eu disse que talvez não seja necessário? Em tese, a gente consegue todos esses nutrientes de suplementos em uma boa alimentação, em uma boa dieta. E esse também é um ponto interessante. Eu falei que talvez não precisaria de suplementos, mas o que é uma boa alimentação? Será que todo mundo sabe se alimentar bem, quantidades que necessita, quanto de proteína, como conseguir isso? Então deixo também essa ponta no ar. Eu vejo muitos pacientes chegar na consulta comigo e falar, não, fulano está comendo super bem, está comendo coisas naturais, mas será que ali contém todos os nutrientes que realmente precisa? Então esse é um ponto importante. O suplemento ele nada mais é que o quê? Um atalho. A gente encontra os nutrientes naturalmente nos alimentos, mas o suplemento ele consegue o quê? Concentrar mais aquilo e me ofertar de uma forma mais fácil. Por exemplo, algo que é muito importante para alguém que está em tratamento de câncer, proteína. A gente vê muito paciente perder peso, eventualmente não conseguir fazer uma ingesta adequada. Eu sempre digo aos pacientes, é importante ganhar peso, mas ganhar massa. Muitos deles queixam, por exemplo, de fraqueza, de dificuldade para fazer certos movimentos. Isso se confunde muitas vezes com efeitos colaterais. Mas na prática o que pode ocorrer? O paciente emagrece, perde muita musculatura e aí para você fazer aquilo que fazia antes, parece estar mais fraco, ter mais dificuldade. Se não houver uma ingesta adequada de proteínas, isso pode ser mais difícil. E o que eu vejo muito em pacientes de câncer em tratamento é uma dificuldade maior para comer carne, por exemplo. Quem está aqui assistindo o vídeo vai perceber que eventualmente tem mais dificuldade para ingerir esse tipo de alimento. Talvez pelo gosto, talvez por ter uma digestão um pouco mais difícil, pesar mais o estômago. Enfim, existem aqui inúmeros motivos. Mas o ponto é, como que eu vou conseguir ingerir essa quantidade adequada de proteínas, que a gente sabe que tem principalmente na carne, seja de boi, de frango, porco, peixe, isso nem sempre é tão fácil. Às vezes o ovo pode suprir isso, eventualmente leite, mas leite também em determinadas situações pode causar desconforto. Então nesse caso, uma suplementação de proteína, uso de whey, por exemplo, pode ajudar. Isso é o que? É um facilitador. Perceba, eu não estou dizendo aqui que é necessário, todo paciente tem que utilizar. Mas em alguns casos, um paciente que perdeu muito peso, um paciente que eventualmente está fazendo um tratamento em cabeça e pescoço, que não consegue ingerir de forma adequada, talvez não está conseguindo nem mastigar, comer sólidos. Então, um whey, que eu citei o exemplo dele, pode ajudar numa ingesta proteica maior. Uma paciente que talvez não perdeu peso, mas está fazendo quimioterapia, não está perdendo o apetite, não está sentindo direito o gosto, isso também é um facilitador, isso ajuda. Ou seja, a partir de um suplemento em determinados casos, eu consigo
fazer uma ingestão adequada de certos nutrientes que, por algum motivo, eu não estou conseguindo na dieta, no dia a dia normalmente. E aqui é um ponto importante, o paciente não pode se culpar por isso. Eu já vi muitos pacientes dizerem, estou tentando comer na marra, comer à força. E a gente sabe quando está sem apetite o quanto isso é desconfortável. Então essas situações, essas suplementações, elas podem ser úteis nesses casos em específicos. Suplementos, por exemplo, hipercalóricos, se o paciente também não está conseguindo ingerir adequadamente em termos de calorias, de quantidade. Mas percebam como que isso é uma avaliação individual. Eu tenho pacientes que às vezes com uma mesma doença, o mesmo tratamento, conseguem comer muito bem, levar uma vida praticamente normal, e outros que já não, tem muitas náuseas, tem muita sensação de estômago cheio, dificuldade para ingerir adequadamente. Então a forma que eu vou abordar esses dois pacientes é diferente. Talvez esse precise de uma suplementação de alguns nutrientes e esse não, esse vai conseguir, com uma orientação adequada, extrair diretamente da alimentação do dia a dia, da dieta. Então perceba, não é que a suplementação, de novo, é necessário para o tratamento, mas para muitos pacientes, eu diria que boa parte deles, pode ser importante, vai ser um facilitador. Para tratar o câncer diretamente, não vai ser a alimentação, é importante a gente dizer isso. Não existe um nutriente específico, uma comida específica que trate câncer ou evite câncer. Mas uma alimentação adequada, nutrientes de maneira adequada, de como a gente precisa no dia a dia, vai ajudar a encarar melhor o tratamento, a passar melhor por essa fase e ter mais qualidade de vida. Em um paciente bem nutrido, provavelmente eu vou conseguir fazer aquela quimioterapia da forma que eu necessito fazer, com a dose que se precisa, com o intervalo de tempo necessário. Se for para uma cirurgia, uma cicatrização que provavelmente é melhor, uma recuperação também. E já uma pessoa que está desnutrida, que está com falta de nutrientes, tudo isso vai ser mais difícil. Imunidade demora mais para recuperar, pode ter mais efeitos colaterais. Eu posso precisar esperar mais tempo para fazer um novo ciclo de quimioterapia e assim por diante. Então, uma alimentação adequada, ela vai ser um ajudante no tratamento, vai ser um facilitador ou ainda um potencializador desse resultado que nós estamos buscando. Um outro tema, mas eu vou trazer um vídeo separado para isso. Com relação a vitaminas, por exemplo, são necessárias? Nós temos que entender o quê? Eu preciso repor vitaminas quando essas estão em falta. A gente sabe que excesso de vitamina não faz diferença. Vamos pegar o exemplo, vitamina D, vitamina B12. Se elas estão baixas no nosso organismo, sim, eu preciso fazer reposição. Agora, eu pegar e tomar vitamina D de dado, de qualquer jeito, de qualquer dosagem, diariamente ou dose em excesso, isso pode até fazer mal. Então tomem cuidado com isso. Muitas vezes, grande maioria dos pacientes, eu, por exemplo, acabo dosando para a gente avaliar, ver como é que isso está. Caso também perceba que é um paciente de risco para isso. Ah, tá baixa? Vamos fazer a reposição e vamos monitorar. Está em níveis normais? Não tem nenhum estudo que mostra para nós que aumentar isso, deixar isso num valor mais alto do que o necessário, vai ajudar no tratamento. Pelo contrário, a partir de um certo valor, isso pode ser tóxico e algumas vitaminas que são antioxidantes, eu já trouxe até esse tema em um vídeo aqui no canal, podem atrapalhar o efeito do tratamento. Eu posso repor vitaminas até uma certa dose, especialmente se elas estão faltando no corpo, mas o excesso disso, especialmente se for antioxidantes, elas podem atrapalhar o efeito da quimioterapia. Então tome muito cuidado. De novo, suplementação, seja na dieta, como eu falei, de proteínas, de calorias, seja de vitaminas, minerais, tudo isso é importante que seja feito com orientação médica e baseada na situação de cada paciente. Tem paciente que vai precisar repor vitamina D de dado, vai precisar repor vitamina B, tem paciente que talvez vai precisar de suplemento de proteína, de suplemento de caloria, de outros tipos de minerais, eventualmente de um ômega 3, por exemplo, dependendo da ingestão que ela faz. Então percebam, para cada tipo de paciente isso pode ser diferente. E também com relação ao tratamento. Uma pessoa que, por exemplo, está tratando um câncer de estômago e fez a retirada desse órgão, ela vai ter mais dificuldade para absorver vitamina B12, então até a forma que eu vou fazer isso é diferente, eu vou precisar fazer
de maneira injetável, mesmo tomando ela pode não absorver adequadamente. Isso serve também para ferro, para outras questões. Então, além do tipo de suplementação que eu vou fazer, a forma também como ela vai ser administrada é importante, dependendo do tipo de câncer, tipo de tratamento que esse paciente vai fazer. E não tomar de qualquer jeito, porque em muitas situações eu posso estar repondo, e acho que esse exemplo do estômago é muito interessante. Quem tirou o estômago e toma vitamina B12, ela literalmente passa direto e vai embora. Então nós temos que saber também a forma de utilizar esses suplementos, essas vitaminas e para quem e quando isso é necessário. E também a dose. Tudo em excesso, seja suplementos, vitaminas, e estendo isso para medicamentos naturais, chás, pode fazer mal em algum grau. É importante a gente ter esse cuidado durante o tratamento do câncer. Então, se eu pudesse dar uma resposta geral, suplemento é necessário? Não. Pode ser importante? Pode ajudar? Sim, e muito. E para algumas pessoas, falei que não é que ele é necessário para o tratamento, mas para alguns tipos de pacientes, determinadas situações, ele vai ser muito importante sim, vai fazer uma diferença grande no tratamento. E, de preferência, que seja feita com orientação, se possível, de um nutricionista junto para adequar a alimentação, quantidade de calorias e, eventualmente, esses suplementos e quais e quantidades. Certo, pessoal? Esse era o tema que eu queria abordar com vocês aqui no vídeo. Espero que tenham entendido de uma forma geral. Se acharem interessante, eu posso trazer depois, aos poucos, os tipos de suplementos, de vitaminas, quando usar, o que a falta delas podem prejudicar. Enfim, estou aberto aqui, deixa nos comentários o que vocês desejam com relação a isso e também, eventualmente, alguma dúvida que tenha ficado, algo que tenham visto na prática de vocês. Certo? Mais uma vez queria pedir, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, manda essa informação para mais pessoas, ajuda aqui no nosso crescimento cada vez mais. Até o próximo!